Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Todos bem em casa, se cuidando? Professoras, diretoras, vice-diretores, tudo muito bem? Ótimo! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? E hoje eu trouxe para a gente conversar, fazer aquela reflexão inicial, eu trouxe Fernando Sabino. Fernando Sabino é um escritor mineiro, também já falecido, né? Ele faleceu no ano de 2004. Mas o que eu trouxe de um texto, ele escreveu várias coisas, mas é um trechinho de um texto que faz parte de um livro de contos do Fernando Sabino. E aí esse trechinho eu achei que tinha muito a ver com isso que a gente está vivendo também. E eu gosto de fazer essa reflexão, né? A gente tem que pensar em todos esses momentos, o que a gente aproveita. A gente reclamava tanto antes de falta de tempo, agora parece que a gente tem tempo demais e ao mesmo tempo não tem. Muita coisa a gente está aprendendo. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso? Olha só o que o texto dele diz, o trechinho. Ele diz assim: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte e da procura um encontro. Por que eu acho importante a gente pensar nisso, né? O que essas palavras têm assim para esse momento? É que ele fala que ele escreveu isso num outro contexto, não tinha nada a ver com o que a gente está vivendo hoje, mas ao mesmo tempo tem muito a ver com o que a gente escolhe fazer a partir de uma situação que a gente está vivendo, né? Então, quando ele diz assim, ó, fazer da interrupção um caminho novo, quer dizer, alguém disse, acabou aqui, para aqui, algo foi interrompido, a tua vida, a tua rotina. E o que dá para fazer a partir disso? Que novo caminho a gente pode fazer? Que nova saída, que novas situações a gente pode criar a partir dessa limitação? A outra frase, ó, fazer da queda um passo de dança. Dessa dificuldade, o que a gente pode fazer que tenha beleza, que nos traga prazer? O que é possível transformar? Do medo uma escada, também está ligado do sono uma ponte, quer dizer, não abandonar os seus sonhos, seus planos, suas esperanças. É fazer dessa dificuldade um degrau, é subir, é viver, é aprender e se modificar. Né? Fazer da procura um encontro, aquilo que você não sabe exatamente o que está acontecendo, você não sabe, mas quantas outras coisas você está descobrindo sobre você, sobre a sua família, sobre a humanidade, sobre o que a gente está vivendo. Então está sendo um momento de tantas aprendizagens que eu achei que esse texto era muito propício, tá bom? Era essa reflexão que eu queria trazer inicial. Vamos fazer desses momentos, sejam eles difíceis, sejam eles desconhecidos, estranhos, outras formas de ver, outras formas de nos relacionar com isso, ok? E, como eu já disse, sempre digo, quanto mais rápido a gente se cuidar, quanto mais a gente tiver essa preocupação em manter o distanciamento social, em fazer aquelas atitudes de prevenção, né? Higiene, distanciamento, uso de máscara, quanto mais a gente tiver esses cuidados, mais rápido tudo isso vai passar. Somos nós que fazemos essa diferença, né? Não adianta a gente ficar esperando que o outro faça. É de cada um, a decisão é nossa, não é do outro, certo? É sobre isso que a gente tem poder, não sobre a decisão do outro, sobre a nossa. Pensem sobre isso, tá? E a nossa conversa de língua portuguesa hoje vai partir de alguns vídeos, tá? O que eu vou propor para vocês? Eu vou passar 3 vídeos curtinhos. Eles não têm som, só imagem. Vocês vão assistir e vão pensar em que frase vocês vão dizer quando ele acabar. O que vocês diriam? Qual que é a primeira frase que vem na sua cabeça? Tá bom? É uma brincadeira. Tenta pensar numa frase. O que você diria? Vamos lá? Primeiro vídeo. Prestem atenção. O que você pensou? O que você disse? Que frase saiu da tua boca? Segunda frase. O próximo vídeo vai dar a ideia de outra frase. Quero que vocês imaginem que vocês estão, sei lá, numa asa delta, sobrevoando, passando de alguma forma por cima desse lugar aí, dessa praia. Observem
E que frase vocês diriam observando tudo o que está acontecendo lá embaixo? Pensem no que vocês diriam. O que toda essa imagem faz você pensar? Pronto? Mais uma, terceira e última imagem. Olhem bem e pensem numa frase. Essa imagem, vocês diriam, ui, o quê? Eu já dei uma pista. Eu já sei o que eu diria. São lagartas aí, passeando uma por cima da outra. O que você diria ao ver essas imagens? Pensou? Vamos lá? Muito bem. Cada pessoa, né, quando observou cada uma dessas cenas, com certeza manifestou uma expressão, um sentimento, uma sensação, teve alguma forma de reagir, uma reação diferente. Essas reações, elas foram manifestadas, elas foram expressas oralmente, falando, certo? E quando a gente falou, obviamente, a gente teve um jeito de falar, uma forma de falar. Quando a gente viu essa primeira cena, por exemplo, que é inesperada, parece um meteoro caindo na frente do carro, né? Eu não sei o que vocês pensaram, mas a frase que eu com certeza diria é: meu Deus, o que foi isso? E eu falaria bem desse jeito: meu Deus, o que foi isso? Colocaria a mão na cabeça, no rosto, sei lá, tamparia a boca, meu corpo todo falaria. Você como que fez? E nessa segunda? Quando eu estivesse lá, de asa delta, sentindo esse sol, a brisa, escutando o barulhinho do mar, olhando essas pessoas lá embaixo, crianças brincando, famílias, a cor da água, ai, eu gosto tanto dessa sensação. Ai, com certeza eu ia falar: nossa, que delícia esse momento, que delícia essa sensação. Ia falar bem assim, ó, com essa calma: nossa, meu nossa ia ficar até comprido. Que delícia! Né? Eu acho que vocês também tiveram uma sensação assim, a não ser que você não goste desse lugar, também não tem problema nenhum. E nessa, eu dei a pista. A hora que eu vi essas lagartas, me deu um arrepio. Eu já falei: ui, que arrepio, que sensação de que elas estão passando pelo meu braço. Como que foi a tua sensação? O que você disse? Tudo isso para a gente conversar que, nessas 3 frases escritas, que eu tentei transformar o que eu estava falando em frase escrita, eu deixei de colocar alguma coisa, não é possível. Ó, tá a última aparecendo ainda ali. Ui, que arrepio! Todo mundo está lendo assim? Está faltando alguma coisa. Mas o quê? O que pode estar faltando quando eu digo as frases? Meu Deus, o que foi isso? Olha eu falando. Olha isso escrito, transformar a minha fala em escrita. Nossa, que delícia! Olha o jeito que eu falei, olha como está escrito. Ui, que arrepio! Olha o jeito que eu falei, olha como está escrito. O que falta nessa escrita, você percebe? Eu vou dizer. Faltam os sinais de pontuação. Esses ali são os 4 principais. Esse é o nosso assunto da aula de hoje. Sinais de pontuação. Sinais que têm uma tarefa, uma função dentro das frases escritas. O ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e a vírgula. Vamos ver como é que é essa função? Como assim eles têm uma tarefa? Vamos entender? De novo para a nossa frase lá do meteoro. Meu Deus, o que foi isso? Quando eu falo, tantas outras coisas no meu corpo falam, a minha voz muda de tom, eu falo: meu Deus, o que foi isso? O meu corpo se movimenta, eu ponho a mão no rosto, eu ponho a mão na cabeça, eu tampo a boca, eu arregalo os olhos, o meu corpo vai para frente ou o meu corpo vem para trás se eu estiver com medo. Então, todos esses elementos não estão aparecendo ali na escrita. Ninguém está vendo se eu me assustei, se eu dei risada, se eu chorei enquanto falei isso. Nada na escrita está aparecendo. Então, na hora que eu escrevo e uma pessoa não vê isso, ela vai ler assim, ó: meu Deus, o que foi isso? Só.
A mesma coisa acontece com as outras frases. Por isso, a marcação, para que eu garanta que aquilo que está escrito fique muito perto do jeito que eu falei, são os sinais de pontuação. Meu Deus! Olha o sinal marcando ali. O que foi isso? Olha o outro sinal marcando ali. Tem diferença do jeito que eu falei? Meu Deus! Espanto. O que foi isso? Pergunta. Cada sinalzinho vai marcar essas diferenças. Ok? Estamos chegando no para que serve, qual é a função dele. Próxima frase. Nossa, que delícia. É assim que está escrito. Não tem nenhuma emoção, não tem nenhuma diferença de tom de voz, não tem nenhuma diferença de como eu falei. Como é que o leitor vai saber o que eu quis mostrar, o que eu quis expressar? Com o sinal de pontuação. Nossa, que delícia! Certo? O nossa mostra toda uma emoção, toda uma sensação boa. E esse ponto de exclamação faz essa marcação. A última, ui que arrepio. Não tem nenhuma marcação ali para mostrar como que foi dito. É o ponto de exclamação, é o ponto que dá a sensação de emoção, que vai dar o tom da minha fala para a palavra escrita. Então estamos falando de alguns sinais, são muitos, a gente está falando de 4, que tem a tarefa de aparecer só na linguagem escrita para marcar aspectos que são da linguagem oral, como emoção, tom de voz, ritmo, pausas. Ok? Eu vou trazer o texto lá do Fernando Sabino e vou ler sem pontuação nenhuma. Vejam o que vocês acham. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Ai, até faltou ar. Porque até essa tarefa a pontuação tem. As pausas para que o pulmão se encha de ar e eu possa continuar falando. Eu possa continuar entendendo a mensagem. Olha como ficou diferente quando eu inseri a vírgula, os 2 pontos, que não é o que a gente está estudando hoje, mas ele também é uma pontuação, o ponto final. De tudo, ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Tem diferença, não tem? É isso que a gente está prestando atenção. Todo mundo presta atenção. Se eu escrevo para que o outro entenda o que eu quis dizer, falar, eu preciso marcar com os pontos e as vírgulas nos lugares certos e chegar a mensagem do jeito que eu queria. Ok? Então, os sinais de pontuação são recursos próprios da língua escrita. Eu não falo sinais de pontuação. De tudo sobraram 3 coisas, 2 pontos. Eu não preciso falar 2 pontos. Nossa! Ponto de exclamação. Eu não preciso falar, mas eu preciso escrever. Ele é da linguagem escrita. Eles representam as pausas e as entoações da linguagem oral. Entoações, os tons da nossa voz. Aquela sensação assim, ó, de falar mais alto, de cochichar, de falar mais lento, de falar numa única vibração. Ok? Isso faz diferença. Se eu estou falando brava, se eu estou falando calma. Tudo isso faz diferença na minha escrita, quando eu uso sinais de pontuação. Tá? Quando eu faço uma pergunta é diferente de quando eu faço uma afirmação. Entenderam? Tem diferença no tom que eu dou para minha voz. Como que eu marco na escrita? Com aquele sinalzinho que parece um cabo de guarda-chuva de ponta cabeça. Certo? Muito bem. Os principais, então, são esses 4. Isso eu quero que vocês memorizem. Ponto final,
ele tem esse nome, mas os outros também ficam no final da frase. Só que esse, ele finaliza frases afirmativas ou negativas. Já dou um exemplo. O ponto de interrogação para as perguntas e o ponto de exclamação. O nome já diz tudo, né? Para quando a gente exclama, quando a gente dá um tom de emoção naquilo que a gente estava falando, tá bom? E a vírgula, que são as nossas pausas. Também tem outras funções da vírgula, mas principalmente é a marcação da pausa que tinha na fala. Vamos registrar? Informação para ir para o caderno. Vamos lá? Um tempinho para colocar no caderno. Data, o título da aula e essa pequena explicação. Com o registro feito no caderno, vamos relembrar que isso que é importante. Os principais pontos sinais de pontuação são ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e vírgula. Lembrem, principais, porque tem outros, mas esses são os usuais mais frequentes, assim, certo? Tarefa de cada um, finalizar frase e dar pausa. Vamos registrar isso no caderno também. Eu preciso que esses pontos ali estejam marcadinhos lá. Quero que vocês aproveitem agora e deem destaque, ó, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e vírgula. Vamos registrar? Tempinho.
Registro feito, vamos falar sobre cada um então. Ponto final. Ele marca o término, o final de uma frase, afirmativa ou negativa. Tem dois exemplos ali para vocês entenderem. Precisamos ter esperança. Eu fiz uma afirmação. Terminei a minha afirmação com o ponto final. Não devemos sair de casa. Ponto final. Eu fiz uma frase negativa, negando uma ação, porém, eu finalizei ela com ponto final. Ok? Pontos de exclamação. O ponto de exclamação, ele é um ponto que a gente pode escolher quando usar, porque ele expressa emoção, e a emoção quem decide é o autor, é quem está escrevendo, certo? Então é ele quem diz, não, aqui eu quero que o leitor leia com emoção, aí ele escolhe colocar. Então não tem uma regra muito diferente dessa, é para expressar emoção, mas se eu quiser colocar nossa com ponto final e não colocar ponto de exclamação, eu posso. Se eu quiser colocar oi com ponto de exclamação, eu também posso. Não com ponto de exclamação, também posso. O importante é saber que é o autor da escrita quem enxerga se ali cabe ou não uma exclamação, a expressão de uma emoção, tá? Então, como ele marca uma emoção, olha, eu peguei a mesma frase que eu afirmei antes, mas agora eu estou afirmando com emoção. Precisamos ter esperança. A leitura dessa é diferente daquela. Precisamos ter esperança. Só afirmei. Mas quando a leitora, o leitor, né, quando a leitura tem que ser feita com emoção, precisamos ter esperança, eu coloco o ponto de exclamação para o leitor saber, tá? Ponto de interrogação é o ponto que marca a pergunta, as dúvidas, os questionamentos, as interrogações. Então eu sempre vou colocar ele no final de uma frase interrogativa. Precisamos sair de casa? É uma pergunta para se fazer quando você decide sair ou não, já que você está expondo a sua vida ao risco, né, de se contaminar. Que horas são? Né? Onde você deixou a minha máscara? Então, quando eu faço perguntas, a marcação da pergunta é com esse ponto. Tem muita diferença na minha forma de falar, na minha entoação de voz, quando eu uso afirmação e quando eu uso interrogação. Precisamos sair de casa. Afirmei. Precisamos sair de casa? Perguntei. Percebem isso? É a marcação desse ponto que vai me ajudar a entender. E a vírgula? A vírgula tem muitas funções. Vamos conversar sobre algumas delas. Essa é a primeira, marcar as pausas da fala. Quando eu falo com calma, tenho tempo para respirar, eu marco com a vírgula. Sim, precisamos ter esperança. Eu separei aquela parte, sim, eu quis dar força para ela. Então eu separei com vírgula. Sim, precisamos ter esperança. Eu também posso usar a vírgula para separar informações de lista. Ela separa essas informações. Precisamos ter esperança, fé e respeito com todos. Olha que eu separei esperança, fé com vírgula. Porque era uma lista de elementos que eu estava dizendo que a gente precisa ter. Precisamos ter esperança, fé. Eu posso fazer isso quando estou fazendo uma lista de compras, né? Então, eu tenho que comprar arroz, feijão, sal, limão, tudo separa em vírgula na minha escrita. Arroz, vírgula, feijão, vírgula. Essa sequência de itens. Outra forma de usar a vírgula é para marcar a data, separando o local no número, do dia. Certo? Curitiba, 13 de junho, por exemplo. Essa é uma data aleatória. A vírgula separa a data, o número da data, do local. E eu posso também usar a vírgula para o chamamento, para o vocativo. Essa é bem importante. Quando a gente fala, né, a gente está chamando alguém, por exemplo, Fabiola, vem aqui um pouquinho. Na fala, vocês percebem a pausa? Fabiola, mãe, vem aqui. Tem uma pausa. Esse chamar alguém é que a gente chama de vocativo, de chamamento. Na frase que eu escrevi ali está assim, ó, amigos, precisamos ter esperança. É uma frase que eu chamo os meus amigos para pensarem sobre isso. Amigos, precisamos ter esperança. Então, sempre que eu tenho um nome primeiro, ou alguém que está sendo chamado primeiro, senhores, prestem atenção. Alguém que está sendo chamado
é separado por vírgula. Esse chamamento, essa primeira palavra da tua frase, separa por vírgula. A outra situação é explicações. Quando dentro da minha frase inteira eu quero pôr uma explicação lá no meio. Olha só, a Covid-19 é preocupante, ou melhor, é assustadora. Eu quis dizer que tinha uma explicação melhor sobre a Covid. Não era só preocupante, ela era assustadora. Então, quando eu mudei para explicar, o ou melhor ficou entre vírgulas. Certo? São muitos usos, a gente vai aprendendo devagarinho, ninguém vai aprender tudo hoje, mas é importante conhecer, pelo menos saber. A entoação, então, é esse cuidado que eu dou para a minha fala. Certo? Eu quis marcar ali com essa imagem de que a voz sai com vibrações. Se a gente pudesse ver, a gente veria esse ar vibrando, né? Então o som da nossa voz é o ar vibrando. E essa diferença de vibração, mais agudo ou menos, ou no mesmo ritmo, numa mesma linha, é que são as mudanças de tom da nossa voz. Então, quando a gente fala disso, é que a gente tem o cuidado de pontuar. Olha a brincadeira que eu vou fazer com vocês. A mesma frase, ou as mesmas informações dessa frase, eu vou colocar com pontuações diferentes. Olha o que fica. A frase tem, meu relógio sumiu, não está na gaveta. Mas vamos ver como é que fica se eu pontuar. Primeiro exemplo. Se eu fizer conversando com alguém, aquele tracinho na frente é para mostrar que é um diálogo. Primeiro tracinho uma pessoa falou, segundo tracinho alguém respondeu. Meu relógio sumiu. Não, está na gaveta. Percebem a diferença? Outra. Meu relógio sumiu. E a pessoa respondeu, não está na gaveta? Mesma frase, eu mudei o tom. Uma pessoa só falou, a dona do relógio disse, meu relógio sumiu? Não, está na gaveta. Então, só colocar a vírgula depois do não, que deu a pausa, já mudou totalmente a mensagem. Meu relógio sumiu? Não, está na gaveta. Outra possibilidade. Meu relógio sumiu? Não está na gaveta? Que alguém contou para ela que o relógio sumiu. Mais uma. Meu relógio sumiu, não está na gaveta. Afirmativo. Quer dizer, eu fui e procurei e não achei. Então, quando eu uso as diferentes pontuações, é porque o tom da fala é diferente. Dá outro significado, outro sentido para a mensagem que está sendo pronunciada ou lida. Ok? Muito bem. Aí é que aparece um problema. Por quê? Porque vivemos numa época em que toda a comunicação é feita muito rápida, principalmente pela internet, pelo WhatsApp. E aí, porque é muito rápida, as pessoas dizem, melhor nem colocar ponto, vou escrever rápido para a pessoa entender. Quanta confusão não é criada e quanta briga não acontece porque as pessoas escrevem uma coisa sem pontuação e o que recebe a mensagem e lê, entende outra. Lógico, porque não tem uma marcação ali. Vou dar um exemplo, ó. Esse exemplo foi de uma pessoa que estava hospitalizada. E aí as famílias estavam se comunicando. Então alguém disse, mas ele está em casa agora? Não estamos no hospital. Que bom, não estamos em casa. Onde vocês estão? Estamos no hospital. Ele está muito mal? Então a pessoa disse, não estamos no hospital. Que bom, né? Ela devia ter dito, não, ponto, estamos no hospital. Porque ela perguntou antes, está em casa agora? Não. Estamos no hospital. A falta de pontuação ali fez a pessoa que estava recebendo a mensagem não saber onde que eles estavam, se a pessoa estava doente, estava internada. Viu como faz diferença? É importante saber disso. Muito bem. Vamos exercitar? Só que o exercício não vai ser no caderno. A gente vai fazer o exercício olhando ali. Eu vou propor as frases com imagens. Vocês vão olhar as imagens e vão pensar que pontuação você colocaria, tá? Primeira, olha bem a cara da pessoa, ela está dizendo, minha nossa, esqueci a máscara em casa. Como você colocaria a pontuação aí? Pensou? Sugestão, minha nossa, porque é um espanto, esqueci a máscara em casa.
porque é uma afirmação. Poderia ser minha nossa com ponto final. O que você acha? Minha nossa. Acho que não combinaria muito. Esqueci a máscara em casa. Podia ser com exclamação? Podia. Daria para ser pergunta? Esqueci a máscara em casa? Pela cara dela não parece que ela está perguntando, só parece espanto. Próxima. Olha a imagem. Sugestão. Sério? Quem foi que lhe contou? Pela postura dela, a gente imagina que ela está fazendo perguntas mesmo, alguma coisa que ela ficou sabendo, alguma fofoca. Sério? Quem foi que lhe contou? Mais uma. Olha a expressão. Sugestão. Eu não tenho nada com isso. Uma afirmação. Ponto final. Não tenho nada com isso. Mais uma possibilidade. Preciso comprar arroz, feijão e óleo. A gente já conversou, essa tá fácil. Preciso comprar arroz, feijão e óleo. Ponto final. Uma lista, eu separo e com vírgulas. Mais uma possibilidade. Esse é o novo cumprimento, né? Agora, quando a gente cumprimenta alguém neste momento, para nos protegermos, cotovelo. Assim também parece que é um novo cumprimento. Como eu digo? Bom dia, tudo bem? Esse bom dia funciona meio como aquele do chamamento, do vocativo. Bom dia, tudo bem? Muito bem, vamos fazer umas atividades? Agora a gente vai precisar um pouquinho mais de dedicação. Copiar e tentar pontuar. A tarefa é a seguinte, vocês têm 3 frases e vocês vão precisar descobrir qual é a pontuação adequada para dar o tom que vocês gostariam, a expressão e o sentido que vocês gostariam que essa frase tivesse. Algumas não tem muita opção, outras é possível que a gente mude. Então, leiam, pensem e insiram a pontuação. Vamos lá? Um tempinho a gente já corrige.
bem, vamos conferir? A frase: olá, você trabalha aqui? Ponto de exclamação. Olá, você trabalha aqui? Ponto de interrogação. Que alegria, você veio me ver. Ponto de exclamação nas duas, eu expresso emoção. Que alegria, você veio me ver. Fique em casa. Ponto final. Mas poderia ser fique em casa? Ou poderia ser fique em casa? Então ali a gente podia ter opções de pontuação, certo? Todas dariam certo, ok? Próxima atividade. Essa é de leitura. Então nós vamos dar um tempo para trabalhar um pouco de entoação, tá bom? Então a gente vai copiar e vai depois ler juntos em voz alta, ok? Então um tempinho para copiar.
Vamos lá? Então esse é um trechinho de uma música que eu gosto muito e diz assim: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Vejam, sentiram como dá para a gente até passar uma mensagem de esperança quando a gente coloca os sinais de pontuação? Então tudo isso faz muita diferença, certo? Meus amores, eu quero que vocês aproveitem todos os momentos que vocês têm com as aulas, aprendendo o que é possível, sem nenhum tipo de estresse e cansaço, tá? Aos poucos, quando a gente retornar, a gente faz isso com calma. Por enquanto, tamo junto. Vamos levando isso que vai passar. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!